Boa noite, pessoal. Então, esse segundo vídeo vai falar um pouquinho sobre função polinomial de segundo grau, que a gente chama só de função de segundo grau ou função quadrática, certo? Ela vai ser desse tipo aqui, vai ser f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são consoantes e a é diferente de zero, certo? Estão vendo que ela lembra muito uma equação do segundo grau? Ela é bem parecida, certo? Só que lá era só uma equação, aqui é uma função, né? Então, assim, gráfico da função de segundo grau. O gráfico cartesiano de uma função quadrática é uma curva denominada parábola. Seu domínio são os números reais, tendo ela um eixo de simetria paralela ao eixo das ordenadas, que é o eixo y. Então, assim, o domínio são os reais, x1 e x2 são as raízes da função. Lembram lá que quando a gente tinha ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a gente tinha uma equação, que para resolver uma equação de segundo grau a gente tinha que aplicar a fórmula de Bhaskara, e com ela a gente encontrava as raízes, as raízes da equação, certo? Agora a gente vai ver na prática o que é encontrar essas raízes, certo? Quando a gente encontra as raízes, a gente encontra onde essa parábola vai interceptar o eixo y, certo? E isso aqui é o que a gente chama de vértice da parábola, certo? Que ele vai indicar o ponto máximo ou mínimo que aquela parábola atinge, né? Ela também indica, por meio desse eixo e do próprio vértice, que de um determinado, ela indica a troca desses pontos. Por exemplo, daqui para cá a função tá decrescente, daqui para cá ela vira crescente. Assim como daqui para cá ela é crescente, daqui para cá decrescente, certo? Exatamente no vértice ocorre essa mudança. Então, se ela está crescente, ela vira decrescente, se ela está decrescente, ela vira crescente, certo? Então, aqui, para construir a parábola, a gente tem que, primeiro, encontrar as raízes. Como que a gente encontra as raízes? Utilizando a nossa fórmula querida de Bhaskara, que a gente já viu bastante. Espero que vocês já tenham aprendido bem essa parte, certo? E lembram lá que o delta implicava em algumas situações? Se eu tinha um delta maior que zero, eu tinha duas raízes reais distintas, um delta igual a zero, duas raízes iguais. Um delta igual a zero não existia raízes? Pois eles têm uma certa implicação quando a gente está falando de função do segundo grau, que tem a ver com as nossas parábolas, certo? Então, assim, o coeficiente A, nessa fórmula aqui, ax ao quadrado mais bx mais c. O A, ele é responsável pela concavidade da parábola, certo? Então, vocês estão vendo que aqui o vértice dela tá aqui embaixo e aqui o vértice dela tá aqui em cima, certo? Em uma ela tá voltada para cima, em outra ela tá voltada para baixo. Então, se o meu A é positivo, ela sempre vai estar voltada para cima. Se o A é negativo, ela sempre vai estar voltada para baixo, certo? E o que o delta tem a ver com isso tudo? O delta nada mais vai implicar do que na diferença entre as raízes. Se o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes reais e distintas, lembram? Então, a minha parábola com certeza ela vai interceptar dois pontos no eixo x, independente de ser positiva ou negativa, né? De estar voltado para cima ou para baixo. Se o meu delta é igual a zero, lembra que as duas raízes eram iguais? Se as duas raízes são iguais, então ela só vai pegar em um ponto aqui no eixo x, né? Não importa se A é positivo ou se A é negativo. E
se o delta é menor que zero, quer dizer que não existe as raízes, ou seja, ela não vai encostar, a concavidade dela não vai encostar, o vértice dela, né, não vai encostar no eixo, aqui no eixo X, certo? Ela vai ficar flutuando ou para cima ou para baixo. O coeficiente P indica que a parábola onde a parábola corta o eixo Y. Então, aqui, ó, ela cortou aqui, isso aqui é B. Ela cortou aqui, isso aqui é B, certo? Se o P é maior do que zero, ela vai estar para o lado positivo de X. Se o P é menor do que zero, ela vai estar para o lado negativo de X, certo? E ali, o coeficiente C, ela indica, vamos ver aqui, ela vai indicar onde que vai cortar aqui, certo? No eixo Y. Se é positivo, ela vai estar para cima, né? O Y vai ser positivo. Se for igual a zero, ela vai interceptar a origem. Se for menor que zero, o Y vai vir parar aqui no negativo, certo? Isso aqui é pura... É importante a gente saber? Até certo? Mas não é crucial, tá bom? Só que quando a gente sabe alguns detalhes, facilitam a nossa vida. O que eu realmente espero que vocês aprendam dessa parte de coeficiente da função, da implicação que esse coeficiente causa, o mais importante é saber se a concavidade vai estar para cima ou para baixo. E se o meu gráfico, a minha parábola vai ter 2 pontos interceptados no X, 1 ponto ou nenhum ponto, certo? Então, essa aqui é a parte mais importante. Isso aqui é interessante a gente saber, mas não é crucial, porque com a função você vai checar nessas construções. Mas é importante eu saber, o meu A é positivo, então a concavidade vai estar voltada para cima. O meu A é negativo, então ela vai estar voltada para baixo. Eu lembrei, eu resolvi lá o delta e vi que ela vai cortar em 2 pontos o X. Não, eu vi que só vai cortar em 1, eu vi que não, nem vai cortar, ela nunca vai se aproximar do eixo X. Então, essa parte aqui eu espero que vocês entendam, certo? Essas duas aqui, do P e do C, as implicações que isso traz é bem diferente pra gente, certo? Aqui, ó, as coordenadas do vértice. Então, o vértice ele vai ser o ponto máximo ou o ponto mínimo da função, certo? Lembra que ela indica que se daqui para cá tá crescendo, daqui para cá tá decrescendo. Daqui para cá tá decrescendo, daqui para cá tá crescendo. Ela indica essa mudança, né, de variação. Então, ela vai estar voltada para baixo se o A for negativo, vai estar voltada para cima se o A for positivo. Existe uma fórmula para calcular exatamente este pontinho aqui, que é o vértice, né? Então, ele vai ter um X do vértice e um Y do vértice. Para calcular, é só eu aplicar essa fórmula aqui, né? Então, para calcular o X do vértice, é menos P sobre 2A. Você consegue achar um número aqui. Para calcular o Y do vértice é igual a menos delta, aquele mesmo delta da fórmula de Bhaskara, sobre 4A, certo? Aqui não tem um exemplo, tá? Mas não tem problema. É bem fácil, né? A gente só tem que copiar essa fórmula assim em algum lugar para a gente resolver lá os exercícios da atividade. Então, aqui, ó, é interessante a gente saber isso, porque eu não vou passar muitos problemas de aplicações para vocês, mas o que mais tem envolvendo função de segundo grau são problemas com aplicações, certo? E isso aqui cai muito em qualquer prova que vocês forem fazer, porque é um assunto bem interessante, certo?
Então, assim, o que a gente tem que saber, que é importante vocês saberem? Quanto que o exercício está pedindo para calcular o x do vértice, quanto que é o y do vértice. Então, assim, quando o exercício perguntar qual é o valor máximo ou mínimo da função, qual é a área máxima da figura, qual o lucro máximo da empresa, qual a altura máxima atingida pela bola, qual o custo mínimo da empresa. O que ele está querendo saber é o y do vértice, certo? Já quando ele pergunta assim, qual o valor de x para que a função seja máxima ou mínima? Qual o valor de x para que a área seja máxima? Quantas unidades a empresa precisa produzir para que o lucro seja máximo? Em qual tempo a bola projétil atinge a altura máxima? Quantas unidades a empresa precisa produzir para obter lucro mínimo? Então, quando ele está trabalhando com esse tipo de comportamento, com esse tipo de pergunta, você tem que calcular o x do vértice, certo? Pode ter ficado assim um pouco meio confuso essa parte aqui, né? Mas às vezes se você for procurar problemas envolvendo funções de segundo grau na prática, né? Aplicações disso, você vai se deparar com exercícios nesse formato e vai ser importante você saber se ele quer o x do vértice ou o y do vértice, né? Porque essas curvas aqui, pessoal, elas representam situações, certo? Por exemplo, a empresa de fulano estava vendendo 10 camisetas, 15, 20, 30, estava crescendo proporcionalmente essa curva até a metade do mês. Tá, na segunda quinzena do mês, começou a diminuir na mesma proporção, né? Tá aí, ele pode perguntar alguma coisa relacionada. Sempre que tem a ver com função quadrática, funções de uma maneira geral. A gente viu a afim, agora a gente está vendo a quadrática. Funções é um conteúdo muito importante porque ele representa... ele realmente representa ações que acontecem no nosso cotidiano. Essas curvas, elas conseguem representar o que está acontecendo, certo? Tanto é que a gente pode ver aqui que tem exercícios que falam de lucro máximo, lucro mínimo, área máxima, área mínima. Então, tudo isso aqui, lucro mínimo, altura máxima, lucro máximo, a gente está trabalhando com situações que em um determinado momento se comportam de uma maneira, depois de um determinado momento se comportam de outra, né? Ou como era o caso da função afim, que era só uma reta, funções que elas podem aumentar ou diminuir sempre da mesma maneira, né? E assim também vai ser quando a gente estudar, que vai ser o próximo conteúdo, a função logarítmica e a exponencial, certo? A gente está falando de curvas e essas curvas representam situações. Eu vou ver se eu acho algum vídeo que explique melhor essa parte de situações que envolvem funções, tá bom? Porque é bem interessante a gente ter essa visão do que realmente abrange o estudo das funções, porque é bem legal, tá? E é o sato, né? Não é uma coisa que vocês nunca mais vão ver na vida, né? Então, aqui, ó, o que a gente viu com esse material de apoio? A gente viu que a gente consegue, né, a partir de agora, desenhar graficamente uma função, identificar os coeficientes da função e suas implicações gráficas. A gente consegue calcular o ponto de máximo ou de mínimo, né? E a gente também consegue encontrar as raízes da função. Então, assim, esse vídeo é mais ou menos só para explicar por cima, né, a equação a função, né, de segundo grau. E no próximo vídeo eu vou falar sobre aquela atividade e
é isso, não se assustem com o conteúdo, pessoal. Realmente é um conteúdo meio extenso e meio que, assim, tem muitas regrinhas, informações que ajudam, mas atrapalha. Mas não se preocupem, tá? É assim mesmo e, assim, é sempre importante vocês buscarem complementar esse conteúdo, né? Porque às vezes a explicação que eu tô não é suficiente, vocês não conseguem entender a real importância da gente entender esse tipo de função, esse tipo de comportamento. Mas ela é mais utilizada no dia a dia do que a gente consegue imaginar, certo? Se vocês assistirem o jornal qualquer dia, vocês vão ver que volta e meia eles colocam uma curva de crescimento dessa doença do Covid, certo? Eles falam se a curva ela é exponencial, se ela que ela cresce às vezes exponencialmente, ou se ela tá crescendo não tão, né, exponencialmente, se ela tá sendo uma curva afim, uma função afim, uma reta afim. Então, a gente vive vendo isso, a gente só não se tocou que é isso que a gente tá vendo, tá bom? Então, é isso. Tá aí no próximo vídeo eu vou explicar como faz as atividades, ok?